Graças a Deus, nós vamos continuar nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós vamos para a parte, na verdade é parte 70, está escrito 69 aí, mas é parte 70. E o título de nossa mensagem é Os Mensageiros do Batismo. Os Mensageiros do Batismo. Eu amo quando eu estou pregando em uma série e aí chega um dia de batismo, eu não preciso trocar o sermão, porque bate certinho com o que eu já ia pregar. Isso é maravilhoso. Isso aconteceu no último batismo que a gente teve, caiu também João Batista, só que foi lá em Mateus 3. Eu não lembro quem foi o último batizado. Mas vamos lá. Vamos ler primeiro Mateus 11. Vamos para Mateus 11. Versos 7 a 15. Diz assim: E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem, aqui no verso 9, referindo-se a João Batista, Jesus diz: este, ou seja, João Batista, que ele estava mencionando, é este de quem está escrito. Aí vem uma citação. Vamos ler todo mundo junto essa citação? Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então, ele está dizendo que esta passagem, que se refere a este anjo é João Batista. Vamos agora voltar para essa passagem que está em Malaquias capítulo 3, o último livro do Velho Testamento, ou seja, o livro anterior a Mateus. Então você tem Mateus, que é o primeiro do Novo. Você volta aí algumas páginas, vai vir Malaquias. Então Malaquias capítulo 3. Diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. E purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós
para juízo. E serei uma testemunha veloz contra feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, lá em Malaquias 11, a passagem que Jesus cita e explica que é sobre João Batista em Mateus 11. A passagem que Jesus cita e explica que se aplica a João Batista está em Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Se você é um leitor atento, você observou que parece haver aí uma pequena diferença. Porque aqui ele diz, eis que eu envio o meu mensageiro. Agora deixa o dedinho aí e abram de novo em Malaquias 11. Mateus 11, verso 10. 11. Mateus 11, verso 10. Diz assim: Eis que diante da tua face envio o teu anjo. Então, é anjo ou é mensageiro? Por que Malaquias 3 diz mensageiro? Por que Mateus 11 diz anjo? Então, vamos ter agora uma aula de grego, hebraico e português. A palavra anjo, que está em Mateus, no grego, se sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito em português, nem em inglês, nem em japonês. Foi escrito em grego. No grego, a palavra anjo é a palavra angelos. Angelos. Daí que a gente vem a palavra anjo. O que significa angelos no grego? É a palavra mensageiro. Então, anjo significa mensageiro no grego. No hebraico, a palavra mensageiro é a palavra malaki. Então, como é que se fala mensageiro no hebraico? Malaki. Como é que se fala mensageiro em grego? Angelos. Que no português virou o quê? Anjo. Então, quando você vê a palavra anjo, significa mensageiro. Só que aí na Bíblia existem 3 tipos de mensageiros. O primeiro tipo de mensageiro, que é o que a maioria está acostumada a pensar, são os mensageiros celestiais. Então, por exemplo, quando Maria ficou grávida de Jesus, quem avisou que ela estaria grávida de Jesus? Foi um anjo que veio do céu. O que significa essa palavra, um anjo que veio do céu, que foi, na verdade, o anjo Gabriel? Quer dizer que Gabriel, que é uma criatura celestial, foi enviado até Maria como um mensageiro. Por isso que ele é um anjo do céu. Agora, existem na Bíblia também mensageiros humanos. Existem mensageiros humanos. Por isso que se você abrir em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, quem são chamados de mensageiros em Malaquias, em Apocalipse capítulo 2 e 3? Os pastores. Você vai falar, pastor Frank, você é um anjo. Não sou um anjo de asinhas, mas eu sou um mensageiro. Da mesma forma, se vocês voltarem aí em Malaquias 2, a gente já pregou aqui, no verso 7, Malaquias 2, 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Isso aqui é Velho Testamento. Então, o Velho Testamento foi escrito em que língua? Hebraico. Como é que é mensageiro hebraico? Malaki. E como é que é em grego? Angelos. Então, estão aprendendo 3 idiomas aqui. Estão aprendendo português, estão aprendendo inglês, grego e hebraico. Então, o sacerdote no verso 7 aí, ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Então, voltando lá em Malaquias 3, Malaquias 3:1,
eis que eu envio o meu mensageiro, eis que eu envio o meu anjo. Então aí, o que está acontecendo? Lá em Mateus 11, o Senhor Jesus, ele explicou que esta profecia aqui, estava falando sobre João Batista. Então, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, qual era a missão de João Batista? A missão de João Batista era preparar o caminho para a chegada de Jesus. Como diz essa profecia. Preparar o caminho diante de mim. E foi isso que aconteceu. Abra lá em Lucas 1 para a gente relembrar essa história. Lucas capítulo 1. Vamos relembrar a história de João Batista. Lucas capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E seu nome era Isabel. Para aí, vocês lembram quem era Arão? Lá no livro de Êxodo, Arão era o braço direito de Moisés. Então quer dizer que essa Isabel era descendente de Arão. Que mulher importante, né? Vamos continuar. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar. Então existe um mensageiro, viu? Anjo, mensageiro que apareceu para ele. Se esse anjo apareceu, então esse mensageiro aí não é um mensageiro humano, é um mensageiro do céu. O anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome João. Muito bem, então aí vai se repetir um milagre que, na verdade, já se repetiu no Gênesis. Vocês lembram lá no livro de Gênesis que Sara era idosa e não conseguia ter um filho. E ela teve um filho com Abraão chamado Isaque. Aqui nós vemos o mesmo milagre que foi no tempo de Abraão, aconteceu aqui. Porque aqui vocês viram no verso 7 que ambos eram avançados em idade. Agora vamos ver mais sobre João. Verso 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Para aí, então vê que esse verso, ele prova que o bebê no ventre da mãe já é uma pessoa. Porque veja que ele é chamado de Eli. Ele é uma pessoa já no ventre da sua mãe, tanto que ele já está cheio do Espírito Santo, e é por isso que aborto é assassinato. Verso 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito do poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência, dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então olha só aí, preparar ao Senhor. Então ele tem um papel preparatório, que é o que está escrito em Malaquias 3. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Então ele está querendo entender como é que ele velho e a sua esposa velho, como é que eles vão ter filhos, como é que eles vão ter um filho. E é claro que a resposta aí é que é um milagre. Agora observe o seguinte. Isso aqui é muito importante.
esse Zacarias é dito no verso 6, que eram ambos justos perante Deus, sem repreensão em todos os mandamentos do Senhor. Então são pessoas que se esforçavam para guardar os mandamentos de Deus. E aí a gente vê um entendimento errado que os amigos de Jó tinham. Você lembra que os amigos de Jó, como é que eles pensavam? Que se Jó está sofrendo, é porque Deus odeia Jó. Ou ele fez algum pecado oculto aí, ele fez alguma coisa para Deus estar contra ele. E você sabe que tem gente que pensa assim, se você passou por alguma coisa, tem que ser castigo. É algum castigo. Mas você vê aqui que nem ele, nem a mulher conseguiam ter filho. A mulher, Isabel era estéril, verso 7, mas isso não significa que era por causa de algum pecado. Simplesmente tinha um problema de saúde. Ela era estéril, não quer dizer que era por causa do pecado. Agora, olha só que coisa interessante. Zacarias, vocês observaram que ele era um sacerdote. Vocês lembram que Zacarias era um sacerdote? Vocês lembram que o livro de Malaquias enfatiza muito o papel dos sacerdotes. Zacarias, então, era um sacerdote fiel, diferente dos sacerdotes corruptos do livro de Malaquias. E você deve imaginar, então, que como sacerdote, como alguém que ensinava a Bíblia para o povo, ele ensinava a Bíblia para o povo, ele com certeza leu o livro de Malaquias muitas vezes. Com certeza ele leu o livro de Malaquias muitas vezes. Enquanto ele lia Malaquias, enquanto ele ensinava Malaquias, o verso 13 diz que ele orava por sua esposa que era estéril. Então, desde lá, quando ele era jovem, a esposa não conseguia ter filhos, ele orava para a esposa ter filhos. E com certeza ele já tinha chegado na velhice. Aqui ele já chegou na velhice, a esposa chegou na velhice. Então, certamente, ele já tinha parado de orar. E ele tinha parado de orar, porque você vê no verso 18 que ele não tinha expectativa de ter filho velho, ninguém tem, né? Não diz no verso 13, quando diz que ele orava, não quer dizer que ele orava quando estava velho. Mas que ele já tinha orado. Então imagina aí, desde a juventude orando por sua esposa, Isabel, orando por Isabel, para ter filho, nunca teve filho. Chegou uma hora que ele concluiu. Essa oração não vai ser atendida. Não só a oração foi atendida, mas foi atendida da forma melhor possível. Porque o filho dele era aquele de quem ele lia na Bíblia sem saber. Para pensar nisso. Todas as vezes que ele lia Malaquias, ele estava lendo sobre o filho dele que ia nascer e ele não sabia. Ele lia sobre a resposta da oração. Então você imagina lá, né? Zacarias, volta lá em Malaquias. Malaquias 3. Aí você imagina, Malaquias era um sacerdote fiel, então ele lia Malaquias 1, e ele lia assim, esse povo aqui oferecia sacrifícios errados. O que Malaquias fazia? Ele oferecia o certo. Chegava no capítulo 2, ele lia sobre os sacerdotes corruptos. E ele dizia, eu não vou ser assim, eu vou ser um sacerdote correto. Ele chegava no capítulo 3, eis que eu envio o meu mensageiro. Quem será esse mensageiro aqui que o Senhor vai enviar? Aí daqui a pouco, Zacarias ia lá orar, Deus, por favor, me manda um filho, cura minha esposa. E os anos iam se passando, e nada de ver esse filho, até que um dia Zacarias falou, não é para ser. E na verdade, ele estava lendo sobre o filho dele o tempo inteiro. Estava lendo sobre o filho dele, bem aqui. O filho dele seria aquele que Jesus disse, ninguém nascido de mulher
foi tão importante quanto ele. Então, às vezes, a gente pensa que Deus se esqueceu da nossa oração, a gente pensa que Deus não atendeu a oração, e, na verdade, Ele está atendendo da melhor forma possível. É porque Ele não está atendendo do jeito que a gente imaginou. E aqui eu quero falar para vocês da importância de, quando você orar, não limite as possibilidades de respostas à sua cabecinha pequena. Então tem gente que ele vai pedir alguma coisa a Deus, só que a pessoa, além de pedir a Deus, ela imagina como que vai ser a resposta. E não só imagina, mas coloca todos os limites possíveis. Não, vai ter que ser aqui. Aí olha assim, Deus me dá um emprego. Deus me dá um emprego, aí você já imagina aquela empresa ali, tem que ser aquela empresa. E pode ser que tenha uma empresa melhor, com maior salário, mas você já cismou com aquela. Aí se vai aparecer outra oportunidade, já coloca um monte de defeito. Não, não vai ter como, não vai ter como não, tem que ser daquele jeito. Já parou para pensar quanta gente tem assim? E até quando vai ser algo melhor, a pessoa quase que parece que briga com Deus. Porque ela não aceita que pode ter algo superior. Já fechou tanta cabeça que não aceita outras formas de responder. E por isso que, inclusive, muita gente autossabota. Sabe o que é autossabotagem? Você ora e sabota suas próprias orações. Olha só o que... Volta lá em Zacarias, Lucas 1. Observe o seguinte detalhe. Vamos analisar uma coisa aqui. Lucas 1:20. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não cresce nas minhas palavras, que é seu tempo antes de se cumprir. Então, Zacarias ele ficou mudo desde esse momento aí até João Batista nascer. Por que ele ficou mudo? Porque ele não creu no anjo. Então, olha só, o homem orava. Aí um anjo aparece para ele e ele meio está dizendo, não, aí é demais. Aí ele não acreditou. Porque aí já é demais. Ele achou que tinha que ser, a resposta dele tinha que ser de outra forma. Então, muitas vezes nós fazemos isso com as respostas de oração. Mas vamos então entender aqui que em Lucas 1, a gente acabou de ler sobre o nascimento sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Se vocês forem para o verso 26, está vendo Lucas aí 26? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então aí vai vir o anúncio do nascimento de Jesus. É aí que vai entrar outra coisa importante. Volte em Malaquias 3. Malaquias 3. Eu quero que vocês observem que em Malaquias 3 não tem um único mensageiro, mas tem 2. Malaquias 3:1. E eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então esse mensageiro aí é João o Batista. E, de repente, virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Então aí ele está falando da vinda do Senhor. Então Malaquias prepara o caminho para o Senhor, mas ele fala também do Senhor que viria. E o Senhor que viria aí, ele também é chamado de mensageiro, o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Então,
você tem dois mensageiros aí. Você tem João Batista e o próprio Senhor aí, ele é um mensageiro também, porque Jesus Cristo, ele é o mensageiro do Pai. Então aí você tem duas pessoas que eu devia ir. João Batista, que prepara o caminho para o Senhor, e o próprio Senhor. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, a partir do verso 2, vai ter alguns avisos muito pesados que nós precisamos atentar. Vamos para o verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem é sua aí? Jesus. Então, haverá o mensageiro, João Batista. João Batista vai preparar o caminho para Jesus. E ele está dizendo, quem vai suportar o dia da vinda de Jesus? Quem subsistirá quando ele aparecer? E essa pergunta aí causa dúvidas para muitos. Por que o dia da vinda de Jesus, que ele veio lá quando ele se tornou homem, por que o dia da vinda de Jesus, cujo caminho seria preparado por João Batista, por que é dito quem suportará esse dia? Por que é dito quem subsistirá quando ele aparecer? O mundo está acostumado, por exemplo, a celebrar o Natal. E quando as pessoas celebram o Natal, muitas vezes eles pensam na manjedoura e pensam num bebê inofensivo que está ali. Um bebê dormindo na manjedoura. Veja que o verso 2 apresenta o dia da vinda de Jesus, o tempo da vinda de Jesus, como algo que os homens têm que temer. Por quê? Os versos seguintes vão mostrar que é porque Jesus veio para nos purificar de nossos pecados e para julgar aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Então vamos ver aí a analogia que é usada no final do verso 2. Porque ele, quer dizer Jesus, será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. Então, ele está comparando Jesus com duas coisas aí. Com fogo e com sabão. Então, a ideia de lavagem com água e a ideia de purificação com fogo. Se vocês voltarem para o Novo Testamento, Mateus capítulo 3, vocês vão ver que estas são as duas comparações que o próprio João Batista usa. Mateus capítulo 3. Mateus 3 tem o batismo de Jesus e tem a pregação de João Batista. Olha só o que João Batista vai dizer sobre Jesus. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Então, esse é João Batista falando. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que existe aqui a ideia da água. Então quando lá fala de sabão, está falando a ideia de lavar com água. E existe aqui a ideia do fogo. Jesus batiza com fogo. E o fogo aqui é símbolo do Espírito Santo. O fogo aqui é símbolo do Espírito Santo. Em tempos modernos, do século XX para cá, alguns intérpretes têm dito que a palavra fogo aí se refere ao fogo do inferno. Essa interpretação não tem precedente na história da igreja, é uma invenção moderna. O fogo aí é símbolo do Espírito Santo, e nós temos a comprovação disso em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas, eles tiveram a visão de línguas como fogo. Por que o Espírito Santo aí é comparado com fogo? Porque Malaquias 3 é o efeito purificador. O ouro que passa pelo fogo é purificado, assim como a ideia da água que limpa com o sabão.
Sendo assim, Malaquias capítulo 3 está associando, podem voltar, a vinda de Jesus com o fogo e com os lavandeiros que lavam com água e sabão. Por isso, então, nós somos ensinados aí que em nosso batismo, nós não podemos tratar o nosso batismo como um sinal vazio, mas o batismo é uma convocação, é um chamado para vivermos puros, santificados e em arrependimento. O próprio João Batista, quando ele vai falar sobre o batismo, ele fala que é um batismo para o arrependimento. Ou seja, as pessoas batizadas precisam viver as suas vidas como pessoas arrependidas. Nós vamos ver essa ênfase no verso 3, quando é dito que assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Então, novamente, a ideia do fogo que purifica a prata. E aí ele vai falar da purificação aí dos filhos de Levi. Mas eu quero dar ênfase aí para o verso 5. E chegar-me-ei a vós para juízo. Então Jesus está dizendo que ele viria para juízo. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva, o órfão, que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, eu quero aqui nesta manhã, todos vocês que já foram batizados, todos vocês que pretendem ser batizados, incluindo o José, que será batizado aqui nesta manhã, eu quero que vocês entendam que o batismo é um compromisso com a pureza de Jesus. Se você se mergulha no lamaçal do pecado, ou se você não ensina os teus filhos a andar no caminho do Senhor, você está profanando o significado do que João Batista veio fazer. O Brasil é um país em que batismo virou um rito social para agradar a família. Onde muitas pessoas, inclusive, vão ser batizadas ou levam seus filhos a ser batizados, muito até se embriagam. Naquele contexto, faz festa, fica bêbado. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre João Batista dentro desse tema. Vocês já pararam para pensar que João Batista morreu por condenar o adultério num contexto que tinha uma festa? Vamos falar por que João Batista morreu. João Batista morreu porque Herodes, que era o rei, que era o tetrarca, na verdade, Herodes, que era o tetrarca, ele ficou com a mulher do irmão dele. Então você imagina que tem um cara que ele rouba a esposa do próprio irmão. E João Batista falou que isso era pecado, que estava errado. Aí no meio de uma festa lá, com todo mundo bêbado, com muito alcoolismo, com muito adultério, com muita fornicação, chegou-se à conclusão que João Batista tinha que ser preso e que João Batista tinha que morrer. E ela pediu a cabeça de João Batista. O que acontece no Brasil em 2024? Isso aqui é muito grave. Existe no mês de junho a festa de São João Batista, onde muitos vão ficar bêbados e vão celebrar a festa igual a que pediram para João Batista morrer, que ele condenou. Tem muita festa de São João aí que é igual a essa festa onde pediram a cabeça de João Batista. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode ficar pegando as coisas da Bíblia e tirando do contexto e deturpando e distorcendo. Então, se existe um batismo, entenda o significado do batismo. Entenda o que é você ser batizado, quer dizer que você está se comprometendo com o ensino de Cristo.
O que é teu filho ser batizado? Você está se comprometendo a ensinar os teus filhos no caminho do Senhor. Teu filho vai viver igual Cristo ensinou. É um compromisso com Cristo. Qualquer tipo de batismo desvinculado do arrependimento não é o batismo que João Batista ensinou. Porque está se desvinculando do ensino de João Batista. Como é que eu vou ensinar batismo desvinculado de João Batista? E aí, existe esse desvínculo, onde tem até festa de São João Batista com muito adultério e bebedeira, tudo que João Batista condenou. E agora tem uma série aí, tem uma série na TV chamada The Chosen. The Chosen. O criador dessa série, ele já disse que 95%, o próprio criador, isso não sou eu que estou falando, o criador da série, ele falou 95% dessa série não está na Bíblia. Ele fala isso. São coisas que ele inventou. Se você assiste o primeiro episódio, não tem nada da Bíblia, o segundo não tem nada da Bíblia, é uma novela, tá? É uma novela. Igual aquelas novelas da Record, né? Mas essa semana, preparando o que eu ia falar aqui hoje, né? E essa questão do João Batista, chegou até a mim uma cena dessa série que é Jesus discutindo com João Batista, falando, João Batista, tu pega muito pesado, tu tem que parar de falar de adultério. A João Batista, não, mas eu estou falando de adultério porque está lá em Levítico. Aí Jesus disse que você está muito preocupado com essas regras. Eu falei, meu Deus do céu, o que o povo está vendo? O que o povo está assistindo? Não existe isso na Bíblia de Jesus discutindo com João Batista, não. Jesus, vocês estão vendo aqui que Jesus, no verso 5, também prega contra os adúlteros. A mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, é a mesma mensagem, que é a mensagem de que se você é um feiticeiro, você tem que se arrepender. Se você é um adúltero, você tem que se arrepender. Se você jura falsamente, você tem que arrepender. Toda essa lista de coisas aí, quem faz tem que se arrepender. Essa é a mensagem de João Batista, aqui em Malaquias 3, e a mensagem de Jesus, porque eles são os mensageiros do Senhor. E essa é a mensagem do batismo. O José teve a graça e a misericórdia de Deus de nascer em uma família que teme ao Senhor e ouve as palavras de João Batista e as respeita. E por isso ele vai ser criado no caminho que João Batista ensinou a andar, que Jesus ensinou a andar, e isso impõe uma obrigação sobre os pais. Até vocês aqui que não vão ser batizados hoje, mas lembrem-se do seu batismo, entendam que vocês têm um compromisso com essa lei aqui. Então, vamos falar sobre essa lei no verso 5. Feiticeiros. Eu falei da festa de São João cheio de bêbado adúltero e fornicador. Outra coisa estranha que tem no Brasil são pessoas que não decidem se são cristãos ou se vão ser feiticeiros. Isso tem muito no Rio Grande do Sul. Ah, não conheço nem feiticeiro. Talvez você não use esse nome. Mas você anda nas ruas por aí, é cheio de despacho nas esquinas. Tinha uma cidade que eu fazia reunião de estudos bíblicos, lá em São Leopoldo, alguns anos atrás. Muitas vezes a gente via as pessoas, uma reunião de pessoas com roupa branca oferecendo no meio da rua sacrifícios a entidades. Orixás, né, como eles chamam. Então, biblicamente, isso é feitiçaria. O que é feitiçaria? É isso mesmo que você viu lá na esquina da sua casa. E aí, o que acontece de estranho no Brasil? Tem pessoas que dizem que são cristãs, que acreditam em Jesus e que são envolvidos com essas religiões. É o chamado cristão de IBGE, né?
O cristão de IBGE chega na tua casa, o que você é? Eu sou cristão, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E não segue nada. É o cristão do IBGE. Só entra para a estatística, né? Aí você não sabe. O Brasil tem 90% de cristão. No mínimo 50% aí, na verdade, é feiticeiro. Abaixa esse número aí, porque tem muito feiticeiro se dizendo cristão. Feitiçaria, ok? O cristão, ele precisa decidir no que ele crê. Ou você crê em Jesus e crê na Bíblia, ou você diz que você é feiticeiro. Jesus diz que não podeis servir a dois senhores. Ou você é fiel a Jesus e a Bíblia, ou fala logo que você não é. Segunda coisa, contra os adúlteros. O cristão, o batismo impõe a obrigação do marido ser fiel à sua mulher, da mulher ser fiel ao seu marido. Todas essas coisas aqui são impostas pelo seu batismo, porque são as coisas que Jesus diz aqui que vai condenar. Contra os adúlteros. Então, se você é uma pessoa batizada, você tem compromisso de fidelidade com o seu cônjuge. E existe uma condenação contra você se você não for fiel. Então, as pessoas se batizam, vão na igreja, prometem um monte de coisa, depois é infiel àquilo. Estão profanando o batismo. Antes de continuar a lista, eu quero aqui enfatizar como é que a gente ensina isso para os nossos filhos. Né? E os nossos filhos batizados. Essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês, são as coisas que você já tem que começar ensinando para os seus filhos desde pequeno. Você vai ensinar você vai ensinar seu filho a orar somente a Deus. Você vai ensinar seu filho a praticar somente as coisas que Jesus ensinou a praticar. Ou seja, você não vai ensinar seu filho que todas as práticas religiosas que existem, tá tudo válido. Tem gente que ensina, leva teu filho na igreja, aí daqui a pouco você está mandando seu filho jogar flores para Iemanjá, e daqui a pouco está dizendo que vai receber espírito, que acredita em fantasma e reencarnação. Não, o batismo impõe sobre você o dever de ensinar os teus filhos no caminho do Senhor e somente no caminho do Senhor. Ensine os seus filhos a não serem adúlteros. Ensine os seus filhos a amarem suas mulheres. Você sabe que uma das razões que muitos filhos crescem e entram em casamento doido é porque não tiveram bons exemplos de um casamento estável em casa. Então, não é todo mundo, mas acontece muito. Então, a menina tem um pai doido. Aí vai se casar, se casa com crápula. Aí você pergunta, meu Deus do céu, que homem terrível que essa mulher vai se casar. Às vezes é porque não tinha um bom exemplo para escolher um bom marido, não tinha um mau exemplo. Só conhecia isso, não tinha discernimento. A gente que é homem tem que começar dando exemplo em casa para sua filha saber o que é um homem de respeito. Ela tem que se casar. A sua filha tem que saber o que é ser uma mulher de respeito e aprender com você, mãe. A mãe tem que ser a primeira a ensinar a filha a não ser adúltera, a ser uma mulher de respeito. É uma das minhas grandes preocupações, né? Tem tanto cascudo por aí, como é que eu vou proteger a Bequinha desses cascudos, né? É uma preocupação que a gente tem que ter. E casamentos mal feitos causam muitos sofrimentos, mas a gente começa dando o nosso próprio exemplo. Então, são coisas que às vezes a gente não pensa em relação ao batismo. Mas o batismo, esse é o significado de você batizar teu filho. Não é simplesmente cumprir um ritual.
você está levando o seu filho até o Senhor. Contra os que juram falsamente. Quanta gente mentiroso não tem por aí e aprende a mentir com os próprios pais? Como é que você vai batizar o seu filho e ser um exemplo de juramento falso, pessoa mentirosa? Ensine seus filhos a serem honestos. Sabe como é que muitos pais criam um filho para ser mentiroso? Ah, filho, atende o telefone aí e fala que eu não estou. Ah, mas é só mentirinha branca. Tem a tal da mentirinha branca, né? Que mentirinha branca? Que? Você está ensinando a ser desonesto. Amanhã é teu filho que não vai te atender e vai mentir. Ah, fala para fulano que eu não tô, fala para ciclano. Não, fala você que você não quer falar, então. Ó, tô atendendo o telefone para dizer que eu não quero falar com você. É melhor ser mal educado do que ser mentiroso. Mas a questão aqui é séria, é que, veja o ponto que eu estou querendo colocar. Essas coisas aqui, nós contradizemos o batismo de nossos filhos quando nós, nas pequenas coisas, encaminhamos eles para essas coisas erradas. Contra os que defraudam o diarista em seu salário, ensine seus filhos a serem honestos nas finanças. O que é um diarista? Um diarista é alguém que recebe por dia. Então ele trabalha naquele dia, ele tem que receber naquele dia. A ideia, então, não defraudar o diarista em seu salário é pague as pessoas honestamente, com precisão. Não ensine seu filho a ser caloteiro. Ensine o seu filho a se lavar e ser uma pessoa honesta com as finanças. E a viúva, o órfão que pervertem o direito do estrangeiro. Por que a Bíblia menciona tanto a viúva, o órfão, o estrangeiro? São pessoas vulneráveis, né? A viúva é uma senhora sem o marido. Nós temos algumas viúvas aqui na igreja, né? Ó, a nossa querida irmã Rutinha é uma viúva. Então vamos pensar aqui. Quem vocês acham que é mais vulnerável a picaretas 171? Eu ou a nossa querida dona Rutinha? Ela é mais vulnerável, ela é uma senhora. Então existem algumas pessoas que são mais vulneráveis. O órfão que não tem o pai e mãe. Então qual é a ideia aqui? Quando uma pessoa é mais vulnerável, nós devemos tratar ela de acordo com aquilo. Então, ensine os seus filhos a respeitar os mais idosos, a levar em consideração que alguém é velho, que alguém é uma viúva, que alguém é órfão, se alguém é um aleijado. Ensine os seus filhos a respeitar as pessoas em suas dificuldades. E o estrangeiro, por que ele menciona o estrangeiro aí? Porque o estrangeiro, talvez a gente aqui não esteja muito acostumado, eu acho que não tem muito estrangeiro em Campo Bom, e o Brasil é um país que tem muitos imigrantes, mas não tanto quanto outros países têm. Mas a ideia do estrangeiro é o seguinte, é alguém que ele é de outro povo ou de outra etnia, e você trata ele, você se aproveita disso. Então, de repente tem um cara, um estrangeiro, ele não fala português direito. Aí você vai se aproveitar daquilo, porque ele não fala direito, e vai passar a perna. Então o estrangeiro, ele também é alguém mais vulnerável, porque ele não conhece a cultura, ele não conhece a língua, então fica sujeito a ser enrolado. E se vocês pararem também, para pensar também, a ideia do racismo, ela vem da ideia do ódio ao estrangeiro. Então, hoje em dia a gente não está acostumado a pensar assim, né? Mas a ideia, no caso dos negros, eles vieram para o Brasil como estrangeiros, foram trazidos aqui como escravos, e eles eram vistos como inferior por ser escravo e por ser um estrangeiro. E aí que se desenvolve o racismo,
onde essas pessoas são tratadas como inferiorizadas por serem diferentes de alguma forma diferente. Então, se torna alguém também, neste contexto, com mais vulnerabilidade, né? Um escravo negro era alguém mais vulnerável na sociedade brasileira. Então, você vê aí a preocupação de Cristo com os vulneráveis. E aí eu dou uma dica também para os pais. Eu quero ensinar meus filhos sobre isso. Crie o hábito de fazer doações para, por exemplo, orfanatos, né? O direito do órfão. E você pode incluir seu filho nisso. Então, deixa eu dar uma dica aqui sobre isso, né? Você pode, por exemplo, se comprometer a orar por um determinado órfão do Lar Colmeia com o seu filho. Isso é algo legal de se fazer. Você vai escolher alguém lá do Lar Colmeia e você vai, de vez em quando, vai orar por aquela criança que você sabe que existe lá. Filho, vamos orar por fulano. Aliás, é uma prática muito boa ter o hábito de orar com seus filhos sobre outras pessoas. Porque às vezes a família fica muito fechada em si, né? Ah, vamos orar por mim, 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 mim. Não, escolha pessoas para orar com seus filhos e com isso você vai criando nele uma consciência de se preocupar com essas pessoas, se preocupar com o órfão. Se você orar, pode orar. A gente, na nossa igreja, tem o lar dos idosos que a gente presta socorro. Você pode orar pelos lar dos idosos, incluir seu filho nisso. Então, o que eu estou mostrando com tudo isso? O que eu estou tentando fazer vocês entenderem com tudo isso? Que o batismo não é um sinal vazio, nem para o adulto e nem para a criança, seja qual for a idade da criança. O batismo nunca é um sinal vazio, porque o batismo sempre acompanha uma obrigação, um dever para com a lei do Senhor. E é claro que isso vai de acordo com a idade, a capacidade cerebral da criança, mas sempre vai ter algo para você fazer. E esse algo para você fazer, você vai estar vivendo o batismo. Você precisa viver o batismo seu e com os seus filhos. Ah, mas meu filho não é adulto. Mas dentro da idade dele você vai viver isso. Porque todo mundo precisa de Jesus. Seu filho precisa de Jesus. Então ele tem 1 aninho. Tem coisa que você vai fazer com a criança de 1 aninho. Você vai orar com ela. Ela vai falando algumas palavrinhas. Aí você tem que ensinar ela a falar Jesus. Vai orar o Pai Nosso com ela. Vai cantar uns salmos com ela. E quanto mais ela crescendo, ela vai tendo esses princípios inculcados. Isso é você viver o seu batismo. E a criança que tem isso, ela é muito privilegiada. Porque eu não queria esperar estar burro velho para começar a aprender a verdade, né? É tão bom quando começa a aprender desde cedo. Pensa aí, quantas vezes você já quebrou a cara até entender. Vamos dar esse privilégio aos nossos filhos de conhecerem Jesus desde pequenos. Não precisa entrar em feitiçaria. Olha só o privilégio de Isaac em relação a Abraão e Ló. Porque Isaac já nasceu como filho da promessa. Abraão quebrou muita cara antes de chegar lá. Viveu a vida dele adorando deuses estranhos. Por isso que Jacó é um personagem muito ingrato no livro de Gênesis, porque ele volta para os deuses estranhos. Ele volta para a terra dos seus antepassados. Mas vamos entender esse privilégio e vamos dar esse privilégio aos nossos filhos. Nessa igreja aqui, nós já tivemos desde os menores bebês até idosos bem velhinhos. Eu acho que o membro mais velhinho que já tivemos nessa igreja
foi a vovozinha querida, nossa irmã que está no céu, a avó do Anael. Ela faleceu quantos anos, Anael? 89. E todo culto, ela vinha emocionada com os salmos, com pregação. Teve uma vez que ela chegou para mim, falou: pastor, você estava pregando aí, eu estava imaginando Jesus bebê no colo de Maria. Ela se empolgava e chegava até a sair lágrima, que ela se emocionava. Agora, ela está no céu e a gente sabe que ela entende de Bíblia muito mais do que eu. Ela entende muito mais do que eu. Mas o que eu quero enfatizar é, desde o bebezinho menor até a senhora mais idosa, todos precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus e por isso todas as idades devem ser batizados no nome do Deus triuno. Vamos orar. Altíssimo Deus, nós queremos ser fiéis a essa mensagem que foi pregada por João Batista e por Jesus de Nazaré, que teve seu caminho preparado por João Batista. Ensine, Senhor, os pais a transmitir a lei do Senhor aos seus filhos. Que eles venham ensinar seus filhos a amar o Senhor e amar ao seu próximo. Para que quando nós chegarmos no céu, todas essas crianças possam, no dia em que eles chegarem lá, lembrar que foram conduzidas por Jesus, pelos seus pais. No nome de Jesus eu oro. Amém.